A primeira turma do STF, falei sobre a Carla Zambelli, tem atualizações importantes envolvendo o processo dela lá no Supremo. A primeira turma do tribunal condenou por unanimidade a deputada do PL e o hacker Walter Delgatti Neto por invadirem os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A PGR acusou os dois de incluírem documentos falsos no sistema para colocar em dúvida a legitimidade da justiça. A defesa de Carla Zambelli tem afirmado que ela não cometeu nenhum crime. Nós não conseguimos contato com a defesa de Walter Delgatti. Todos os contratos de aposta, todos têm essa taxa inclusa. As pessoas que falam, como assim? Eu não sabia. Ai, eu não li, eu não fiz, eu não falei, eu não tinha visto, foi a agência que me deu. Mentira. Mentira. No contrato está bem claro e é justamente o conceito do cupom. Quando você vai no Tigrinho, você bota o seu cupom, é justamente qual que é a função do cupom? Para a plataforma, para a casa de aposta traquear da onde que entrou aquele dinheiro para distribuir para você 50% dos ganhos das perdas. A pessoa ganha o dinheiro, ela não te paga nada. A pessoa perde, ela te paga 50% do que ela perdeu pro influenciador. Ou seja, você está literalmente ganhando dinheiro de sangue. Você está literalmente ganhando dinheiro de perda. E não é perda de gente rica, não. É perda de gente ferrada que entra na aposta achando que vai ganhar dinheiro e melhorar de vida, tá? Eu tenho certeza, se hoje voltasse, militar só no GSI. Nem na defesa botaria militar. Apesar de ser apaixonado pelo Braga Neto. Faz excelente trabalho, entre outros. Mas é civil. Os ministros palacianos seriam mais experientes. Teria um militar lá também. Que experiência é essa? De parlamento. Eu fui muito bem, me senti muito bem com o Ciro quando ele assumiu a Casa Civil. Dado a vivência, o seu conhecimento com o parlamento, me tirou uma série de problemas. Ele resolveu o assunto, ele procurava o líder e conversava. Antigamente o Braga Neto foi chefe da Casa Civil, mas não sabia conversar com os caras. Foi um erro meu. Hoje te votaria muito melhor. Até a relação com o Supremo Tribunal Federal. Tem que ter um relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, ponto final. Tem que ter um relacionamento. Por mais que temos aresta com alguns. Aquele canalha lá do 7 de setembro que o senhor dirigiu ao Alexandre de Moraes, o senhor se arrepende? Não falaria de novo aqui. Não falaria? Não falaria. Mas ele realmente, se eu não me engano, foi logo após o Ramagem, né? Que ele foi. Que era um canalha e ameaçava, não vou mais cumprir decisão e tal. Foi desabafo. Não falaria mais. Não falaria mais. Nem teria mais. O cercadinho antes, nós botamos para dentro do Alvorada. Tinha um cercadinho lá fora, onde a imprensa toda ficava ali a 3 metros com um binóculo de você. Não ia ter mais isso aí. Não ia ter mais cercadinho? Não, o cercadinho pode ter lá dentro, né? Mas não aceitar a provocação. Agora, principalmente contratos superfaturados com equipamentos médicos, gastos desnecessários e também prejuízo com a variação do dólar, já que esses equipamentos foram importados. Segundo o Ministério Público, então o prejuízo da Prefeitura deve ter chegado aí na ordem de 68 milhões de reais com essas compras superfaturadas. A Justiça então mandou bloquear até 50 milhões de reais de cada um desses envolvidos, além do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella. A decisão atinge a ex-secretária de Saúde, Ana Beatriz Busch Araújo, o ex-subsecretário Ivo Remusca Júnior, o empresário Bruno Cavalcante, a empresa chinesa China Merreco Corporation e outros 5 réus. O MP afirma o seguinte, que Bruno Cavalcante, que inclusive foi fiador do Comitê Eleitoral de Crivella no ano de 2016, ele recebeu 36,9 milhões de reais em comissões dessa empresa contratada. Só que, segundo os promotores, esse valor seria, na verdade, uma propina disfarçada para que essa empresa vencesse a licitação com a Prefeitura. Mesmo sem ter um cargo público, os investigadores identificaram que Cavalcante tinha acesso a documentos internos da Secretaria de Saúde e teria ajudado a montar esses contratos. A ação diz ainda que os agentes públicos agiram de forma dolosa ao favorecer a empresa estrangeira e que o empresário colaborou tanto de forma aberta quanto de forma oculta nessa campanha eleitoral de Crivella. Além do bloqueio desses bens, o MP pede
pede a condenação de todos os réus por improbidade administrativa e a devolução integral do dinheiro aos cofres públicos. Em nota, a defesa de Crivella afirma que o Rio de Janeiro foi a única cidade do mundo que, em plena pandemia de Covid, recebeu 27 tomógrafos, 800 respiradores e 2.000 monitores, e acrescentou que a capital fluminense fez um hospital de campanha de 500 leitos. Sobre os preços, o ex-prefeito disse que todo o material foi comprado um ano antes da pandemia, muito abaixo dos valores praticados no ano de 2020, de acordo com essa nota. Afirmou também que no auge da pandemia sequer existia aparelho à venda. Afirmou ainda que a ação da prefeitura foi amplamente divulgada pela imprensa e permitiu que a capital ajudasse outras 26 cidades a salvar milhares de vidas. A nota completa dizendo que a defesa do ex-prefeito, Marcelo Crivella, soube dessa decisão da Justiça pela mídia, por isso espera a notificação oficial para entrar com recurso. As defesas dos demais citados ainda não foram localizadas. Tralho, volto contigo. O Bolsonaro que roubou os velhinhos? Todo mundo viu o escândalo no INSS de desvio de dinheiro de aposentado por associações pilantras. O que isso tem a ver com Bolsonaro se é o Lula que está no governo? Vi muita gente boa dizendo que isso é forçar a barra, que a esquerda bota a culpa de tudo no Bolsonaro. Me dá então só uns minutinhos e depois você faz seu próprio julgamento. O Bolsonaro é o grande responsável pelo esquema por 5 razões. Primeiro, o esquema do INSS começou por meio de funcionários indicados pelo Bolsonaro. Para dar 2 exemplos, o Alexandre Guimarães, que foi diretor de governança do INSS, recebeu mais de R$300 mil no esquema. O Guilherme Serrano, que foi presidente do INSS, estava junto em eventos com as entidades fraudadoras e assinou acordo com várias delas. Como é que funcionava? Eles liberavam as associações para fazer os descontos indevidos e essas associações pagavam propina para familiares desses diretores do INSS a partir do escritório de um lobista, o Careca do INSS. Segundo, o Bolsonaro aprovou leis que facilitaram as fraudes. Em 2022, ele assinou a Lei 14.438, que acabou com a obrigação das entidades de revalidar as autorizações em desconto em folha dos aposentados e liberou caminho total para os golpes. Na proposta original, as entidades teriam que revalidar as autorizações todo ano. Passou para cada 3 anos. Quem você acha que ganhou com isso? Terceiro, o Bolsonaro assinou a maior parte dos convênios com fraude. Um exemplo, o acordo da Unaspub, uma dessas entidades, previu desconto de mais de 4% da aposentadoria de cada associado. E foi o presidente do INSS do Bolsonaro que liberou. Quarto, os ministros do Bolsonaro tinham conexões diretas com essas entidades picaretas. O Onyx Lorenzoni e o José Carlos Oliveira, que foram ministros da Previdência no governo dele, receberam doações em dinheiro das entidades investigadas. Por que será que as entidades doariam para eles? Alguém acha que foi generosidade? Quinto, o Bolsonaro se omitiu diante de vários alertas que foram feitos sobre o esquema de corrupção. O INSS, no governo dele, ignorou 5 reuniões com o Ministério Público Federal e a Defensoria da União para tratar sobre os descontos abusivos. Enquanto isso, entidades como a Conafer e a Ambec faturavam milhões. Precisa desenhar mais, gente. Tá claro que foi durante o governo do Bolsonaro que o esquema do INSS se consolidou. E ele, em 4 anos, não fez nada. Quem abriu a investigação foi o ministro da CGU por ordem do Lula. Agora, os aliados dele mentem, distorcem informações para esconder os verdadeiros culpados. É importante que a verdade seja revelada e que todos os responsáveis sejam punidos. Doa a quem doer. E que os aposentados, lógico, tenham o seu dinheiro devolvido. Agora, a gente não pode permitir que um assunto tão sério e indignante desse seja usado mais uma vez para enganar as pessoas. E você vai ficar do lado do presidente que durante 4 anos fez vista grossa e ajudou a fortalecer o esquema, ou daquele que botou o dedo na ferida e em menos de 2 anos mandou prender os responsáveis, mesmo sabendo que isso podia ser usado em briga política contra ele? Reflete e tira suas próprias conclusões.
E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como